Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Olá, mais um programa Medicina Humanizada. Estou aqui para continuar aquela nossa conversa da semana passada. Semana passada eu apresentei para vocês o coração, que muita gente nem conhece tão bem assim, ou conhece de outras formas. Eu mostrei para vocês o coração de verdade, de carne, aquele que a gente traz aqui. Hoje vou falar sobre doença que atinge o coração. Vou falar de aterosclerose, a famosa veia entupida no coração. Muito bem, hoje vamos falar sobre aterosclerose. O que esse palavrão quer dizer? Atero é de gordura, esclerose é endurecimento. Então, a aterosclerose é o endurecimento das artérias, das veias, por deposição de gordura e outras coisas mais. Tá? Isso é uma visão simplista. Na verdade, o que acontece é uma coisa bem mais complexa. As artérias, né? Aliás, vamos repetir esse conceito aqui. Fala-se muito veia, mas, na verdade, existe a artéria e a veia. A artéria é aquela que sai do coração levando o sangue para distribuir pelo corpo. E veia são aquelas que voltam do corpo, de todos os lugares do corpo, para o coração, trazendo o sangue que já foi usado pelas nossas células. Qual a diferença? Tem diferença grande entre elas. O sangue que sai do coração, ele sai sob uma pressão bastante grande para poder circular, a nossa pressão arterial. Como ele sai numa pressão grande, as artérias têm uma parede mais grossa, vamos dizer, é um cano mais resistente, uma mangueira mais resistente para suportar uma pressão maior. As veias, aquelas que voltam de lá das extremidades do corpo, né, de onde foi usado, que voltam para o coração, elas já voltam com uma pressão bem mais baixa, elas voltam mais por inércia mesmo, né, que elas vêm voltando e elas têm uma pressão bem menor. Por isso elas têm uma parede fina, as veias têm paredes finas e as artérias têm paredes grossas. As artérias, com o passar do tempo, elas vão sofrendo um processo de envelhecimento, como a gente, como um todo, envelhece, né? E essas mangueiras, esses tubos, eles vão endurecendo, vão engrossando, vão perdendo a sua elasticidade. Uma artéria, ela precisa ter uma certa elasticidade, ela se adapta, ela dilata e ela contrai. Da vez passada já falamos aqui sobre essa coisa da pressão subir, pressão baixar, que é normal. Então, em alguns momentos, elas abrem para fazer uma melhor irrigação, para circular mais sangue quando você está precisando. Em outros momentos, elas diminuem para reduzir a quantidade de sangue quando você não está precisando de tanto sangue naquele órgão. Então, as artérias, elas funcionam, é um tecido vivo. Quando a gente nasce, né, tá tudo certinho e bonitinho. Com o passar do tempo, o que é que acontece? A pressão vai agredindo a parede das artérias. A pressão. O que circula dentro das artérias não é água, é um líquido cheio de quê? Cheio de gordura, de açúcar, de minerais. É sangue. Sangue não é água, sangue é um líquido cheio de coisas misturadas nele. Tá? E essas coisas misturadas nele, principalmente as gorduras, vão se depositando na parte lateral das artérias. É como você vê uma mangueira, um cano mesmo, depois de muitos anos, um cano velho, um cano de casa velha, quando você tira. Ele não está limpinho igual aquele que você viu na loja. Ele está cheio de poeira, de coisas grudadas nesse cano. É o que acontece com as nossas artérias. Com o passar do tempo, vão grudando coisas nas paredes, principalmente gordura, mas outras coisas também. Esse processo se chama aterosclerose. É o endurecimento das artérias pela deposição ao longo do tempo das substâncias que estão misturadas no sangue. Agora, isso é um processo que acontece de uma forma natural, pelo envelhecimento, mas que ele pode ser intensificado, agravado por várias coisas ao longo da vida. E é isso que eu vou falar no próximo bloco.
torrada é menos saudável que o pão. Mito ou verdade? Verdade. Pão já não é uma coisa tão saudável assim. E a torrada menos ainda. Porque a única coisa que você tirou do pão para virar torrada foi água. Você esquentou, desidratou, tem menos água. Então tem mais trigo. Portanto, é menos saudável. Estamos de volta para continuar falando da aterosclerose. Como eu falei antes, a aterosclerose, até certo ponto, ela é um fenômeno que ocorre naturalmente com o envelhecimento. Mas, muitas vezes, ela se torna uma doença, um problema. Por quê? Porque a gente faz coisa errada e acelera a coisa. Eu digo assim, se tem hora para morrer, tem gente que adianta o relógio. Então, a aterosclerose, ela acontece naturalmente com a idade. Nós sabemos que ninguém vai viver para sempre, um belo dia isso vai acabar. Porém, esse processo, ele é acelerado por várias coisas. Coisas que podem o quê? Lesionar, machucar a parede da artéria, provoca um processo inflamatório, ela inflama e com isso acelera a deposição de colesterol, de gordura, de cálcio, de outras coisas mais que vão se depositando, formando uma placa, uma crosta nesse tubo, nessa artéria, até chegar ao ponto de entupir. O que é então que pode acelerar esse processo? Bom, vamos lá. Primeira coisa fácil de entender, a própria pressão. Você tem um tubo, ali dentro tem uma pressão, quer dizer, o líquido que circula ali dentro faz uma pressão na parede. É que nem pneu do carro, você coloca 20 libras, 30 libras, 40 libras, se você for aumentando a pressão, uma hora ele explode. Então, quer dizer, a pressão arterial não é nada mais do que a pressão, a força que o sangue ali dentro da artéria está fazendo sobre a parede. É isso aqui, você tem a parede, o coração bate e o sangue dá uma pancada ali na parede da artéria. Essa pancada, vamos falar 12 por 8, o que quer dizer isso? Essa pressão que o sangue está exercendo na parede daquele momento ali, de 12, corresponde a aproximadamente 120 milímetros de mercúrio, ou 12 centímetros de mercúrio, ou mais ou menos uns 150 centímetros de água. É como se você tivesse, né, uma quantidade de água ali de 120, 150 centímetros de água exercendo pressão naquilo ali. Você sabia que uma pessoa, por exemplo, que tem a pressão 12 por 8, se ela cortar uma artéria aqui, esse sangue vai subir 1,20 m? 12 quer dizer isso. É uma pressão suficiente para isso. Pressão de 20 vai sujar o teto. Mas então, voltando à história da pressão e da aterosclerose. A pressão é uma coisa, obviamente, que agride a parede das artérias. Quanto maior a pressão, maior a agressão, maior a pancada na parede das artérias. Então, por isso, é muito fácil entender que pressão alta e hipertensão arterial é um fator de risco importantíssimo para acelerar a aterosclerose. Por isso, quem tem pressão alta tem um risco maior de ter infarto, derrame, né? Certo? Por quê? Porque infarto, derrame são consequências, na grande maioria das vezes, de aterosclerose. Cigarro é um fator importante. Por quê? Porque nicotina, porque alcatrão, porque várias substâncias do cigarro, quando estão na corrente sanguínea, quando estão no sangue, elas inflamam a parede das artérias. Elas provocam uma reação química e inflamam a parede das artérias. O açúcar, a glicose, também inflama a parede das artérias, por isso que o diabético tem tanto problema, tá? A própria insulina, ela não inflama, mas ela estimula um crescimento, um engrossamento maior da musculatura das artérias. Então, resistência insulínica, obesidade, sobrepeso são fatores de risco que pioram o processo de aterosclerose. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Olá, eu estou aqui respondendo algumas perguntas no Instagram, no quadro Dr. Pedro Responde, e algumas aqui eu achei muito interessante e resolvi compartilhar. Minha amiga de 50 anos ouve batidas do coração. O que pode ser? Olha, na maioria das vezes é normal,
Principalmente se for à noite, em silêncio, você bem tranquilo, você consegue ouvir e sentir as batidas do coração. Agora, se você sente isso no dia a dia, no meio da agitação, pode ser uma palpitação, pode ser uma arritmia, pode ser alguma coisa diferente, é bom avaliar. Estou de volta para continuar a nossa conversa. E a aterosclerose, então, como é que ela chega a causar o infarto, o derrame? Bom, primeiro, é preciso entender que a aterosclerose é um fenômeno que acontece no corpo todo. Não é uma coisa só do coração, tá? A aterosclerose, ela leva à formação de placas, de crostas nesses canos, nas artérias, né? E isso acaba interrompendo o fluxo sanguíneo. Se você interrompe o fluxo sanguíneo, você interrompe o fornecimento de tudo, mas principalmente de oxigênio. E nossas células não vivem sem oxigênio. Já expliquei desde o início, é um sistema, é o coração, circulação, né? A pressão é necessária para fazer circular, mas se ela for demais, ela agride. Mas tudo isso para quê? Para levar oxigênio até os tecidos. Então a gente tem circulação, sangue, praticamente em todos os tecidos do nosso corpo, em todos os lugares do nosso corpo, porque todas as células precisam de oxigênio. A aterosclerose vai formando essas crostas, essas placas e chega a um ponto de fechar. Quando fecha, corta o suprimento de oxigênio. Quando corta o suprimento de oxigênio, as células morrem. É o infarto. Tá? Infarto quer dizer isso, morte de um pedaço de um órgão por interrupção do fornecimento de sangue e de oxigênio. Então, por isso que tem infarto do miocárdio, que é o mais famoso, é o do coração. Não é errado falar, e aí no meio médico a gente fala infarto cerebral, infarto renal, infarto pulmonar, tá? São infartos na região. Então, o infarto cerebral vem a ser um derrame, um AVC isquêmico. O que é isso? Entupiu uma artéria que levava sangue até uma determinada região do cérebro e aquela região do cérebro morreu. Então, você teve um infarto cerebral ou você teve um acidente vascular cerebral, tá? Ou seja, alguma coisa, um acidente, uma coisa inesperada no vascular, num vaso, no caso uma artéria, do cérebro que levava sangue até o cérebro. E aí aquelas células morrem. E você deixa de ter o que aquelas células faziam. Isso acontece em qualquer lugar do corpo. Então, se o processo de aterosclerose, tá, pode levar a entupimentos em vários lugares. No coração, causa o infarto. No cérebro, causa o derrame. Entupimento nas pernas pode causar gangrena. O pé apodrece, isso é comum em diabéticos, tá? A perna deixa de ter circulação, aquelas células morrem e tem que tirar, se não tirar a pessoa acaba morrendo. Então a aterosclerose é um processo que acontece no corpo todo, é um processo que tem vários fatores que levam a acelerar esse processo e a gente precisa segurar isso. Vocês observaram que é assunto para muito tempo, que não dá para esgotar esse assunto em um programa. A gente tem uma programação, o nosso próximo programa eu vou falar sobre pressão alta, então a gente não pode fugir muito da programação, mas com certeza voltaremos a esse assunto de aterosclerose, de colesterol, de gordura no sangue, tá? Mas vocês podem aproveitar agora a caixinha de perguntas do Instagram, Dr. Pedro Responde. Façam todas as perguntas, responderei a elas e no próximo programa vamos nos estender mais sobre o assunto. E chegamos ao fim do programa de hoje. Hoje discutimos a aterosclerose, uma doença muito comum que atinge muita gente preocupada. Semana que vem vamos continuar nessa pegada, vamos continuar falando de coração e de coisas importantes que deixam as pessoas preocupadas. Semana que vem vamos falar de pressão alta, no intuito de esclarecer, de informar. Porque, afinal de contas, a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.